Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Vamos começar mais um treinamento. Muitos de vocês já participaram de vários nomes já conhecidos, participaram de treinamentos nossos das companhias, então já sabem como funciona. Eu vou fazer uma explicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o universo dos cruzeiros como um todo, não de uma marca específica. Contar um pouco para vocês as diferenças entre os cruzeiros, né? Fiquem à vontade para mandar perguntas, ao final eu vou responder o máximo que eu conseguir, e o que eu não conseguir a gente responde posteriormente. Esse treinamento está sendo gravado, então ele vai ficar disponível no nosso site e no nosso canal do YouTube para que vocês dividam com suas equipes. Tá? Então, quem de repente tiver qualquer dificuldade ou quiser voltar nele, isso vai ser possível tranquilamente. Então, muitos de vocês já venderam cruzeiros, né? Já tem essa experiência, e hoje a gente vai entrar um pouco no detalhe aí das diferenças entre eles. Né? Começando contando quem somos nós, né? Quem é a Qualitus. Nós temos mais de 25 anos de atuação no mercado de cruzeiros. Muitos de vocês conhecem o Ilia Hirsch, que é nosso diretor, que foi quem fundou a empresa e trabalha com cruzeiros, com representação de marcas de cruzeiro no Brasil há mais de 40 anos. Né? E a nossa ideia é realmente ter uma oferta ampla e atender, dar suporte para as agências parceiras em todo o processo. Né? Nós somos realmente especialistas, então a gente consegue passar para vocês o conhecimento, o detalhe de cada uma das companhias, né? Entender qual é o cruzeiro ideal para o cliente de vocês. Nossa equipe está sempre à disposição, né? Muitos de vocês já conhecem a Raquel, a Aline, a Diana, a Juliana, a Rafaela, e a gente fica sempre à disposição para mostrar para vocês, fazer toda a parte, obviamente, de reservas, mas mostrar a diferença entre os produtos, os melhores períodos para ir para cada região, né? E vocês contando para nós quem é o cliente, quais as características dele, a gente consegue ajudar a fazer uma venda assertiva, né? Uma venda que realmente vai deixar o cliente feliz e satisfeito. Né? Uma coisa importante é que vocês contem com a gente não só no momento da reserva, mas no momento também de fazer propostas para o cliente, né? De surpreender o cliente com uma promoção ou com algo que vocês acham que pode ser interessante para eles. Então, aquele cliente que você vê que está sumido e quer mandar alguma coisa, quer fazer algum tipo de ação proativa, fale com a gente acha alguma coisa bacana, manda para ele, mostrando uma promoção, um diferencial que pode fazer isso virar uma venda bacana. Além disso, reservas dos extras. Então, restaurantes, reservas no spa, reservas de excursões em terra, né, nas companhias onde você não tem um pacote de bebida, comprar um pacote de bebida, fazer aí da viagem do cliente, personalizar ao máximo para atender e deixar o cliente feliz, satisfeito para fazer sempre cruzeiros novamente. O nosso site, muitos de vocês já conhecem, ele é um buscador de cruzeiros hoje. O nosso site ele foi todo desenvolvido para ser uma ferramenta de trabalho para a gente de viagem. Então, vocês têm o buscador com várias companhias, aí você tem tarifa e disponibilidade real de várias companhias, e de algumas não, você vai estar sempre escrito na cotação, né, naquela busca que você faz. Do próprio site você consegue mandar uma cotação tanto para o seu cliente quanto para você. O que a gente recomenda é que você mande para o seu e-mail e personalize, coloque o logo da sua agência, inclua, de repente, o aéreo, né, alguma informação adicional que você gostaria de passar para ele. Né? Aqui nesse canto, nesse último quadro, vocês veem como é o envio da cotação. Então, você escolhe as cabines, né, que vão ser enviadas e tudo. E aqui no rodapé do nosso site, você tem esse mapa do site que você tem acesso a catálogos virtuais, que você pode mandar o link para o seu cliente. Essas apresentações em PDF, né, não as gravações, mas as apresentações em PDF, para que vocês peguem imagens, tudo.
os treinamentos que nós já tivemos, que foram gravados, videoaulas ensinando algumas coisas de marketing, que o Vinícius mostra como personalizar os nossos e-mails marketing, tudo, e os nossos webinars aqui embaixo. Tá? Então, o que vocês precisarem, nosso câmbio também sempre está aqui para facilitar o dia a dia de todos. Tá? Portfólio mais completo do mercado. O que isso significa? A equipe da Qualitours hoje consegue atender vocês em quase todas as companhias de cruzeiro, né? A gente tem aí algumas exceções, mas vocês vão ver nesse quadro que a gente tem as principais companhias e com isso a gente consegue mostrar para vocês a diferença entre elas. Vocês ligando na Qualitours, vocês resolvem todas as opções numa mesma ligação, no mesmo e-mail. Então, a gente consegue mostrar as diferenças, as disponibilidades, os preços, fazer esse comparativo completo aí para vocês, tá bom? Por onde navegamos? Muita gente fala, os cruzeiros de vocês passam por onde? Né? E aí, como nós temos essa quantidade enorme de companhias, a gente faz o mundo todo. E o mundo todo mesmo, né? Então, se alguém aí tiver algum destino e fala, não, aqui não deve fazer, faz também. E aí, claro que são barcos diferentes, com características específicas, né? Todos os marítimos e fluviais, e aí coisas com características de expedição, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Quais são as vantagens de fazer um cruzeiro no geral? Né? A principal vantagem é conforto. Faz toda a diferença você entrar na sua cabine, desfazer sua mala e saber que você vai ficar ali por pelo menos 7 dias, pelo menos uma semana. Não ter que fazer mala, desfazer mala, fazer check-in, check-out, transfer, aeroporto, trem. O deslocamento faz, no fim das contas, que se perca muito tempo, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu prefiro ficar mais tempo na cidade. A pessoa opta por ficar 2 noites, mas ela teve que fazer um voo com conexão, chegou à noite, passou um dia inteiro e no dia seguinte de manhã já tem que partir. Então, acaba sendo a mesma coisa de um cruzeiro, né? E você tem o conforto todo da sua cabine, da tranquilidade de ter toda a estrutura à sua disposição. Né? Outra coisa que é muito interessante é que fazendo um cruzeiro, independente do porto de destino, você vai ter o mesmo padrão, o mesmo conforto. Isso é muito bacana para a comida, por exemplo. Né? Muita gente vai viajar para a Ásia e fica aflito com essa questão de gastronomia, porque é muito diferente, a pessoa às vezes tem restrições e tudo. E fazendo um cruzeiro, você tem a garantia, né, de que você vai ter gastronomia internacional, assim, considerando qualquer tipo de restrição também, sempre a bordo, independente do porto. Coisas que são muito importantes. Clientes que têm qualquer tipo de restrição alimentar, das mais tranquilas às mais difíceis, né? Então, celíaco, intolerância à lactose, vegetarianos, gente que não pode comer comida muito salgada, ou diabéticos, tudo isso é legal informar, né? A gente informa a companhia, o navio sempre tem alternativas para esse cliente comer bem, comer né, em várias das companhias aí, alta gastronomia, atendendo as especificidades da dieta dele. Então, isso também faz toda a diferença, é uma tranquilidade muito grande. Outra coisa muito interessante é que muita gente pensa, fazer cruzeiro acaba sendo superficial, você conhece menos do lugar. E eu já tive experiências bastante contrárias e outras pessoas também. Então, acho importante dividir isso com vocês. Quando você vai fazer um país como a Grécia, e aí você vai fazer um cruzeiro, você vai passar por vários portos, vários lugares com diferentes características. Né? A bordo você tem palestras, você tem assim, uma preparação para aproveitar aquele destino. Né? Então, muitas vezes você vai ter um almoço, um jantar temático para que você conheça a gastronomia daquela região.
Dependendo da companhia, você vai ter algum local a bordo fazendo algum tipo de apresentação ou contando especificidades daquela cultura. Então, é muito rico. Estando dentro de um cruzeiro, o seu tempo dentro do cruzeiro também é muito bem aproveitado, né, para conhecer mais sobre o destino, ou não, ou só para descansar e ler, ficar na sua varanda, vendo a vista. Você tem muita flexibilidade, né? Isso é muito bom. Outra coisa interessante é a possibilidade de interação com outros hóspedes. Cliente que viaja sozinho, muita gente fala, não, fazer cruzeiro sozinho não dá. E muito pelo contrário, fazer cruzeiro sozinho é possibilidade de fazer as atividades em terra e as atividades dentro do barco com outras pessoas. Então, a maioria das companhias tem um coquetel para singles ou para grupos de amigos, casais que queiram conhecer as outras pessoas e interagir mesmo. Então, as companhias promovem esse tipo de atividade para que todos tenham a possibilidade de conhecer outras pessoas e ter companhia também nessa viagem. Então, isso é muito bacana, né? Você complementa as suas atividades, né? Então, você consegue, muitas vezes, dependendo do porto, você consegue descer, fazer um passeio histórico, voltar, almoçar no navio e sair novamente e ir para uma praia, ou ir fazer uma caminhada, ou ir fazer compras. Então, você consegue juntar aí as experiências e ter algo muito proveitoso e confortável, que é o que faz toda a diferença, né? Fiquei muito feliz que uma agência teve aqui na Qualitours ontem, e aí falou, eu adoro, eu sou o maior fã, porque realmente não tem nada melhor do que você não se preocupar em se locomover de um lugar para o outro. E é exatamente isso que a gente fala bastante. Eu fiquei super feliz com isso que aconteceu ontem. Falando aí de tipo de embarcação, né? Muitas vezes vocês vão ouvir a nossa equipe explicando para vocês a diferença entre os barcos, né? O que acontece. Então, o veleiro é fácil de identificar. Ele tem as velas, né? Dos mastros aí, que a gente vê nessa foto. Esse da foto é o Le Ponant, né? Da companhia Ponant. E aí as outras companhias que têm veleiros são Windstar, Star Clippers, e aí companhias da Variety também, e os veleiros de pequeno porte, para fretamento, também são muito legais. Os iates, eles são de pequeno e médio porte. A gente tem desde iates para 2, 4 pessoas, que é fretamento, até os mega iates da Seabourn, por exemplo, para 450, 600 passageiros. Mas eles têm algumas características aí de iate, de acesso ao mar. Então, eles têm uma plataforma de acesso ao mar, atividades aquáticas disponíveis. Você tem, claro, né, o espaço ele é um pouco menor, você não tem tanta atividade quanto num grande navio. Falando dos grandes navios, a gente vai aí de médio a grande porte. A gente soube recentemente que tem um navio novo que chega a 6.000 passageiros já. Então, se ele estiver completamente lotado, são 6.000 pessoas, que é bastante gente. E, por outro lado, a gente já chama navios como os da Silversea, por exemplo, de 296 passageiros, já são navios também, né, com essa estrutura aí bacana. Então, esses são os principais tipos de embarcação. Pontos de atenção no momento da operação. O que a gente não pode esquecer de jeito nenhum na hora de vender um cruzeiro? Primeira coisa, noite pré-cruzeiro. O que isso significa? O cliente vai embarcar em Veneza, por exemplo. Ele precisa dormir uma noite em Veneza antes do dia do embarque. Por quê? Muita gente já teve uma experiência dessa de perder conexão, de perder o voo por conta de trânsito ou de perder mala, e isso acaba com a viagem, porque o cliente sai
e depois para conseguir pegar a mala, para conseguir encontrar o cruzeiro em outro ponto, fica difícil. Então a gente sempre recomenda pelo menos uma noite antes do cruzeiro, o ideal 2 ou mais, mas chegar antes, descansar, ter certeza de que sua mala chegou, no dia seguinte embarcar já um pouco mais adaptado também com o fuso, né, para ter uma viagem bastante tranquila. Outro ponto muito importante, vistos e vacinas. Vacina de febre amarela é uma coisa que a gente tem recomendado muito, mesmo para aqueles países que não solicitam sempre, porque eles acabam alterando, né, quando o brasileiro precisa ou não, mas como a gente teve casos recentes aí de febre amarela no Brasil, é interessante tomar e andar com ele para não ter nenhum tipo de problema. Com relação a vistos, a gente precisa lembrar que não só o visto do porto de embarque e desembarque, mas de todos os portos de parada precisam estar válidos. Casos clássicos, China, tem que ser visto de múltiplas entradas. Tá? No caso de Alasca, por exemplo, muitos roteiros acabam tendo um porto ou dois no Canadá. Tem que ter visto canadense. Tá? E tem que ser aquele visto tradicional mesmo, não pode ser o visto online, né? Porque o cliente precisa, entrando pelo mar, ele precisa do visto regular. Então, esses são pontos bem importantes. Outra coisa, San Juan, no Caribe, que precisa de visto americano. Então, toda a atenção, tá? A gente sempre passa informações sobre isso, mas essas informações mudam muito e a gente não trabalha de fato com vistos. Então, a gente recomenda despachante, se vocês quiserem alguma ajuda, alguma recomendação, a gente tem como recomendar um despachante de segurança, né, de confiança, para que garanta a tranquilidade na viagem do seu cliente. Como eu acho o cruzeiro certo para cada cliente? Acho que esse é a chave de um bom atendimento. Né? Primeira pergunta legal de fazer é se o cliente já fez algum cruzeiro. Né? Se ele já fez, ele vai ter uma referência. De repente ele vai dizer, fiz, gostei muito, fiz, não gostei. E aí, o que ele fez? Né? Então ele fez um navio de grande porte, médio porte, fluvial, marítimo. Quais eram as características? Né? Acontece muito no Brasil do cliente já ter feito alguma coisa na nossa costa e ter uma imagem de que aquilo é o único tipo de cruzeiro disponível no mercado. Né? E esse é só um tipo de cruzeiro, que são navios de grande porte, com muito entretenimento e uma série de características aí que eu vou falar um pouco mais para vocês. Caso o cliente não tenha feito o cruzeiro, como é que eu vou achar o cruzeiro certo para ele? Entendendo as características dele de viagem, né, como viajante. Então, que tipo de viagem ele mais gosta? O que foi nos últimos anos a viagem que ele mais gostou de fazer? Né? Então, se ele disser, o que eu mais gostei foi para Las Vegas, ficar uma semana e o cassino, a gente já tem como pensar em algumas coisas. Se ele falar, eu gostei de uma viagem que fui para a Europa, peguei um carro e andei pelo interior, em várias cidades pequenas, com outras características. Então, a gente precisa entender qual a expectativa dele, né? Às vezes nem ele sabe e nós temos que fazer esse papel. Né? Isso é muito importante. Outra coisa é o tipo de hotel que ele gosta de ficar. Ele gosta de hotel boutique, de hotel maior? Quais as características desses hotéis que ele mais gostou, né? Que ele mais achou bacana? E outra coisa é se ele tem algum tipo de hobby, uma atividade que ele faz além do trabalho, ou mesmo o trabalho, que possa ser associada aí à viagem. Então, se é um apaixonado por vinhos, por gastronomia, por golfe, por música clássica, arte, né? Esse tipo de informação pode fazer a gente colocar o cliente numa companhia marítima ideal para fazer realmente ele gostar, se surpreender e voltar. Então, isso é muito importante. Qual a experiência de viajar num cruzeiro? Quando a gente olha uma foto, alguns de vocês vão saber o que aquele símbolo ali em cima significa, esse aqui.
Mas para quem não conhece esse símbolo, olha uma foto de um navio e não tem como saber qual a experiência que você tem ali dentro. Porque realmente as opções são muitas, né? São clientes diferentes para barcos diferentes, né? Desde o tamanho ao entretenimento, à gastronomia, tudo vai ser uma experiência diferente a bordo. Então, eu vou começar contando para vocês algumas dessas experiências, uma subdivisão aí que a gente faz. Então, os cruzeiros resort, que a gente chama também de standard ou grande porte, eles são os cruzeiros mais acessíveis, sempre de grande porte. Então, todos esses navios de 2.000 a 6.000 passageiros, eles estão nessa categoria, né? O que faz um cruzeiro desse? No geral, ele faz rotas mais convencionais, porque ele tem um tamanho que só pode parar em portos com estrutura, né? Então, ele não vai para portos mais exclusivos, para lugares diferentes. Então, rotas mais convencionais. Muito entretenimento a bordo. Esse é um dos grandes ganhos aí de fazer um cruzeiro resort. O destino passa um pouco a ser o navio. Então, muitas vezes você não precisa nem descer. Você, dentro do navio, tem tanta atividade e para gostos bastante diferentes, né? Então, desde criança bem pequena até idosa, você tem atividade para todos os gostos a bordo desses navios. Aqui faz toda a diferença na gastronomia você reservar os restaurantes de especialidade. Sempre tem os restaurantes abertos, né, que são disponíveis, mas fazer reserva nos restaurantes de especialidade muda realmente a experiência. Faz com que você conheça ali o melhor de gastronomia daquele navio. A gente recomenda muito cruzeiro resort para famílias com gente de várias idades, grupos de adolescentes, grupos de amigos que querem agito, que querem balada à noite. Esse é o público ideal aí desses cruzeiros, tá? Aí a gente vai para os cruzeiros premium. Os premium, eles são médio porte, eles já são mais sofisticados. A gastronomia já é melhor, já é mais bacana. Muitas vezes você tem aí um chefe legal associado. Você tem bastante entretenimento a bordo, mas menos do que nos navios de grande porte. Então ele é eu falo que ele é um meio termo, né, entre um standard e um luxo. O que é bacana a gente recomendar, premium, é para aquele cliente do luxo que quer fazer alguma coisa com um preço mais acessível e que quer um pouco mais de entretenimento, porque vai com a família, porque vai ter criança, vai ter adolescente, ou para o cliente que vem dos cruzeiros resort, dos cruzeiros standard, e quer um upgrade. Ele quer um serviço mais sofisticado, uma gastronomia mais bacana, ele quer mais serviço. Então aí a gente também vai para o premium, né, para mostrar aí as diferenças para ele entre isso, para ele ir valorizando cada vez mais serviço. Barcos médio porte, 1.000 a 2.000 passageiros, mais ou menos. Os cruzeiros de luxo, né, que é a nossa especialidade aí, né, Qualitours sempre representando as principais marcas de luxo do mercado. Aqui a gente fala sempre de barcos de pequeno porte, né, eles são menores, médio aí no máximo. Uma coisa importante é que aqui a gente passa a ter um serviço de fato all inclusive, né? Nos demais, nos standards e nos premium, tem algumas diferenças entre as companhias, mas no geral você inclui refeições nos restaurantes principais e não inclui bebidas, né? Você paga uma taxa para os restaurantes de especialidade e bebidas à parte. Nos cruzeiros de luxo, é all inclusive de fato. Então você tem bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas na sua tarifa. E aí também tem algumas diferenças entre as companhias, mas várias delas têm restaurante de especialidade sem cobrança. Então você só precisa reservar realmente por uma questão de organização para que todo mundo experimente, todo mundo a bordo possa experimentar os restaurantes. Então isso já faz toda a diferença. O cliente não precisa se preocupar, né, com
com quanto ele vai gastar aí de diferença. Pontos altos, serviço e gastronomia, sem dúvida, né? As companhias de luxo, elas têm uma taxa de hóspede por tripulante entre 1,1 e 1,7. Então, a gente tem alguém à disposição para te atender o tempo todo. Isso faz muita diferença, né? Porque quando você pensa em alguma coisa, já apareceu alguém antes mesmo da gente imaginar que precisava daquilo. Isso faz toda a diferença. E gastronomia, que aqui a gente está falando de grandes nomes, os grandes estrelados Michelin assinando o cardápio das companhias. Então, para vocês terem uma ideia, a Ponant tem Alain Ducasse, a Silversea tem selo Relais Chateau, a Seabourn tem Thomas Keller, que são grandes nomes da gastronomia mundial, que hoje você conseguir uma reserva no restaurante desses chefes é super complicado, estando a bordo você tem isso incluído na sua tarifa, né, muitas vezes. Então, faz toda a diferença, é uma experiência. Viajar no cruzeiro de luxo é sempre uma viagem gastronômica. É uma coisa que alguns de vocês já me ouviram dizer, porque realmente são experiências únicas de gastronomia, de slow food e de aproveitar realmente tudo que um grande chefe pode te oferecer. Outro ponto assim, importantíssimo dos cruzeiros de luxo são as acomodações e os espaços públicos, que são muito amplos. Aqui a gente fala de espaço mesmo, né? Então, cabines aí a partir de 27, 28 metros quadrados nas companhias mais sofisticadas. Não existe cabine interna. Isso é uma coisa muito importante. Fazer uma viagem dessa com toda essa sofisticação numa cabine interna não combinaria. Então, as companhias já excluíram, não tem cabine interna, né? Maioria hoje, 90, 95% das companhias de luxo tem as cabines são varandas, né? Nem só janelas, mas grandes varandas. Então, isso faz toda a diferença. A bordo desses navios, desses iates, você tem coleções de arte, então verdadeiros museus em alto mar. É impressionante ver nomes como Picasso, Miró em cada parede dos navios. Então, realmente é uma sofisticação, uma atenção a detalhes que faz toda a diferença. Aí, falando de cruzeiros de expedição. Aqui, o foco da viagem é a natureza, né? O barco, ele é a sua plataforma de acesso àquele lugar remoto e que o melhor jeito de conhecer é por um barco. Aí, dentro dos cruzeiros de expedição, a gente ainda tem algumas subdivisões aí de sofisticação, né? Alguns mais básicos, outros mais sofisticados, que é o caso de Silversea, Ponant, Aquark, que fica em um lugar bacana também. Então, você tem um serviço de muita qualidade, mas formalidade nenhuma. Então, não precisa se arrumar para jantar, por exemplo. O foco realmente é a natureza, é onde a gente vai chegar, né? Aí a gente tem que adequar, para achar o cruzeiro de expedição certo para o cliente, é entender a expectativa dele de natureza versus conforto, né? E aí muitas vezes a gente consegue unir as duas coisas, né? Aqui tem um espírito aventureiro como opção, mas um cliente que queira fazer um cruzeiro de expedição de forma mais contemplativa também é possível. Tá? Então, você vai ter no mesmo dia atividades que vão desde um passeio num barco, um zodiac apenas de observação, até caminhadas mais pesadas e atividades para os mais aventureiros. Então, é legal mostrar isso para o cliente também. E nos cruzeiros de expedição, a maioria das atividades estão incluídas. Tem algumas exceções, mas a maioria das atividades estão incluídas. E aí, muitas vezes, você vai ver a diferença de preço nisso também. Então, tudo incluído. Você sabe exatamente quanto você vai gastar na sua viagem. Não tem nem as excursões à parte aqui nesse caso.
Aí os fluviais, né? Sempre pequeno porte, uma característica interessante que não balança absolutamente nada. Então é uma coisa muito bacana para aquele cliente que tem medo, que às vezes se sente inseguro, né? E vista o tempo todo. Então, para o cliente do medo, são duas características legais aí, uma que é vista, então você não tem aquela sensação de mar por todos os lados, e não balançar absolutamente nada. Realmente parece um tapete, né, navegar por esses rios. Aí você tem companhias de alto luxo, como é o caso da New World, desse barco que está aí, que é o SS Caterham. E aqui você tem também categorias diferentes dentro dos fluviais, mas o conceito principal é de um hotel boutique flutuante. Então, ele é o seu hotel que se locomove. Então, você para no centro das cidades, você consegue, de onde o barco está parado, descer, fazer suas atividades todas em terra, né? E voltar para o seu hotel boutique flutuante. Você tem gastronomia super sofisticada. Na Uniworld, por exemplo, a gente tem passeios incluídos, oportunidade de fazer compra com o chefe, para depois ele cozinhar aquilo que foi comprado no mercado. Então, é um conceito bem diferente de viagem. Né? Uma navegação muito tranquila, os barcos têm pouco entretenimento, então você sempre tem um restaurante, você tem um deck no solarium, às vezes você vai ter uma música ao vivo, mas é tudo muito tranquilo, você não tem aquele agito todo, até pelo tamanho dos barcos. Então, gente, vamos lá para as perguntas agora. Espero ter conseguido dar um bom overview para vocês. Vou pedir um instante para que eu possa ler as perguntas de vocês. Vamos lá, tem uma primeira pergunta aqui. Questão do tempo em terra. Qual a média de tempo? É superior a um dia? Pode ocorrer um cruzeiro, uma parada em algum destino e pernoite no mesmo? Maísa, isso é bastante diferente de companhia para companhia, de destino para destino. Ocorre sim pernoite na cidade, né? Em cidades, São Petersburgo, por exemplo, é um clássico, né? Que muitas companhias ficam uma, duas, às vezes 3 noites na cidade. Então, é interessante saber que isso vai variar muito de acordo com a companhia e o roteiro, tá? Na maioria das vezes, eles chegam de manhã e saem no final do dia, mas isso vai depender muito, principalmente se for um cruzeiro de expedição, por exemplo. Ele vai ficar durante naquela região no melhor horário para fazer o passeio. Né? Nos cruzeiros fluviais, muitas vezes você fica até tarde da noite para poder aproveitar a noite nas cidades. Então, isso é bastante flexível. Tá? Só um instante que eu estou vendo aqui algumas mensagens. Teve alguma dificuldade de som, mas imagino que tenha sido resolvido. Olha, tem aqui uma pergunta sobre cabines internas, sobre melhor lado. Isso é complicado porque também vai depender do destino, né? Não tem como a gente dizer, um lado é sempre melhor. Muitas vezes, assim, dependendo do porto que você vai chegar, você sabe o lado. Agora, dificilmente um lado vai ser melhor no roteiro inteiro, né? Então, isso realmente é uma coisa que não vai fazer diferença. Para quem tem medo, não quer que balance, o que vai balançar menos é sempre midship, que a gente chama. Quanto mais central, menos balança. Tá? Mas também não é que vai fazer uma diferença enorme no posicionamento da cabine. Tem aqui uma pergunta com relação a vistos. Vistos são. Cada viagem tem que ser vista individualmente. Tá? Não existe nenhum jeito da gente padronizar, estabelecer uma regra. Não existe. A gente tem que olhar cada um dos portos, né, ver o passaporte do cliente, se é de fato brasileiro, se é europeu, para que a gente possa
cuidar realmente desses detalhes, tá? Uma pergunta interessante aqui. Se sempre tem tripulantes que falam português a bordo? Não tem. A língua oficial de todas as companhias é sempre o inglês e muitas têm um idioma a mais. Então, no caso da Ponant, que é francesa, é o francês, a Hapag-Lloyd é o alemão. Você sempre, dificilmente não tem um cruzeiro em que alguém fale espanhol. Português não é tão fácil assim, né? Quanto menor o barco, menor chance de ter alguém falando português. Então, é importante o cliente saber disso, né? De repente, num grupinho de amigos, ter pelo menos alguém que fale inglês para ajudar, para poder dar um suporte. Algumas companhias têm tripulantes que falam português e têm, por exemplo, cardápios e diário em português. Mas não são todas as companhias, então é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Tem uma pergunta sobre o que seria ideal para um casal viajando com duas crianças pequenas. Isso vai depender também do perfil do casal, tá? Tem dois, eu penso assim, no geral são dois tipos de família que querem viajar com os filhos, né? Tem aquela família que os pais trabalham muito e querem passar tempo com as crianças, querem passar realmente o tempo todo junto com as crianças na viagem. E aí você consegue, de repente, fazer um cruzeiro menor, né? Que não tenha tanto entretenimento, tanta coisa focada na criança, mas que uma criança que vá acompanhar os pais, que vá fazer os passeios em terra, que vá aproveitar de tudo, né? Vai jantar com os pais, etc. Aquela família que quer que tenha atividade para criança, que quer um estilo resort, né? Que tenha, de repente, um monitor, alguma coisa que você possa deixar a criança um tempo, aí a gente tem que pensar em cruzeiros de médio grande porte, aí premium e resort mesmo, os standard, para que tenha atividade, né, para as crianças. Tem duas perguntas sobre questão de saúde. Todos os barcos, eles têm um médico, um paramédico, enfim, a bordo, né, para emergências, tem atendimento, mas claro que existe uma limitação. Não existe, por exemplo, uma UTI a bordo. Então, há uma limitação. É importante sempre fazer seguro viagem, né, para que o cliente vá tranquilo com isso, mas tem sempre um atendimento. Tem coisas pequenas, é muito tranquilo a bordo, resolver a bordo, né? Um enjoo ou qualquer coisa assim. E eles dão suporte para que na cidade você tenha esse cuidado aí. Tem uma sugestão interessante aqui sobre dicas práticas de embarque, desembarque e etc. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês algumas coisas interessantes, para quem nunca viajou num cruzeiro, nunca teve essa oportunidade. A parte do embarque, ela funciona parecido com um check-in de aeroporto, né? Então, você vai colocar sua mala numa esteira, que vai ser etiquetada já com o número da sua cabine, e depois, normalmente depois de umas 2 horas, aí dependendo do tamanho do barco da companhia, você já tem ela na sua cabine. Tá? Você mostra a documentação, entra no barco, você tem acesso ao barco todo, exceto a sua cabine. A partir de um determinado momento, eles avisam no barco todo que as cabines estão liberadas. Tá? Isso é uma coisa interessante. O embarque costuma ser no período da tarde. Então, no geral, entre 14 e 17h30 é o que as companhias têm aí de padrão. E o desembarque é sempre de manhã cedo. Aí normalmente entre 8 e 10 da manhã, com pequenas variações também. Tá? A conta, a companhia sempre disponibiliza uma fatura, né, num dia antes, para que você confira, veja se está tudo certo e dê um ok para a cobrança, né, dê um ok
e diga, ok, eu consumi de fato tudo isso, fiz essa massagem, comprei essa garrafa de vinho, então tá tudo certo, pode cobrar. E se tiver alguma diferença, aí eles solicitam que vá até a recepção para resolver isso, né? Vamos lá. Tem umas perguntas sobre medicamento de uso contínuo e etc. O navio não vai fazer controle de medicamento de uso contínuo, tá? Isso, na verdade, o que pode acontecer é companhia aérea se for líquido, enfim, tem umas questões de companhia aérea. Mas a companhia marítima, o remédio vai na mala e não tem problema nenhum. Tem uma pergunta sobre como funcionam as saídas das excursões. Isso é interessante, é uma coisa aí básica, legal de saber. Cada barco vai ter um ponto de encontro das excursões. Nos barcos maiores, no geral, é o teatro, que é onde cabe todo mundo, né? Então, você compra uma excursão, você recebe na sua cabine a informação do local e do horário de encontro para você sair para a excursão. Tá? Nos navios pequenos, nos veleiros e nos iates, você tem um ponto de encontro, eles avisam um horário, você simplesmente chega ali e sai do barco. Vamos ver aqui um pouco mais. Tem uma pergunta aqui falando sobre o perfil do cliente da Qualitours. E aí é importante vocês entenderem que, com a quantidade de companhias que nós representamos e distribuímos no Brasil, a gente consegue atender clientes de perfis muito diferentes, né? Então, na verdade, o nosso papel não é dizer qual o perfil exato do cliente de cruzeiro, é mostrar para você, agente de viagem, que existe um cruzeiro que se adeque ao seu cliente. Então, isso acontece muito, por exemplo, o cliente fala, não gosto de cruzeiro. Aí quando a gente mostra um cruzeiro de expedição, uma coisa para o Alasca, para o Antártica, ele acaba gostando. Ou quando a gente mostra um fluvial, ele acaba gostando. Então, o importante é vocês entenderem quem é o cliente, fazerem as perguntas certas, né? Que é aquele slide que eu mostrei para vocês com algumas perguntas, para que a gente consiga ajudar vocês da melhor forma. Só mais um instante. Tem uma pergunta sobre acesso no navio. Eu imagino que seja uma pergunta sobre áreas exclusivas, né? Você tem acesso ao navio como um todo. O que você tem normalmente de área exclusiva? Você tem o spa, que normalmente você paga uma taxa por dia para utilizar a área do spa, tá? E restaurantes de especialidade que tem uma limitação de, assim, número de pessoas, né? E aí você faz uma reserva antecipada, chegando a bordo, faz a reserva, às vezes a gente consegue fazer reserva antecipada também, antes do embarque do cliente. Então isso dá uma boa ideia. Vamos ver aqui. Cristiane perguntando sobre vistos na Europa. Brasileiro, no geral, não precisa de visto para a Europa. Tá? Precisava para a Rússia, não precisa mais. Então, no geral, na Europa é um destino mais fácil. Mas eu repito, isso é uma coisa muito importante. Toda vez que a gente for vender um cruzeiro, tem que olhar todos os portos, quais são os países de cada um dos portos, e verificar se o passaporte do cliente é de fato brasileiro, né, e adequar isso e preparar os vistos. Isso não importa a região, não importa o tipo de cruzeiro, a gente tem que fazer isso sempre, tá? André perguntando sobre malas no desembarque. No geral, você deixa a sua mala pronta na noite anterior. Então, antes de dormir, você prepara a sua mala, fecha e deixa ela do lado de fora. E no dia seguinte, você desembarca, faz o check-out, né, desembarca, e ela vai estar numa área do porto
como um aeroporto também, não é uma esteira, mas é uma área em que as malas ali vão estar disponíveis para que você pegue e siga a sua viagem. Tá? Elizabeth está perguntando como proceder com passageiros que têm algum tipo de intolerância, como celíaco, lactose, etc. Isso eu comentei um pouquinho antes. É importante a gente avisar a companhia, né? Eles sempre vão ter alternativas para esses clientes, mas é importante a gente avisar. E é importante o cliente avisar também a bordo, né? Para, de repente, o garçom que estiver atendendo ele naquele dia, confirmar as informações de que não tem nada que vai fazer mal para ele, mas a gente avisa antes. Quanto menor o barco, mais fácil, né? Eles já sabem que no segundo dia eles já sabem quem é o cliente, ele tem uma restrição alimentar, dão todo o suporte. Vamos lá, vou responder aqui mais uma pergunta. Pagamento de serviço dentro do navio. Se tudo é feito através de cartão, se pode ser usado dinheiro. Funciona exatamente como um hotel. Você chega, faz um check-in com um cartão de crédito ou um depósito em dinheiro, que aí cada companhia vai solicitar um valor, né? E depois você paga como preferir, no cartão ou em dinheiro. E aí você, nesse último dia que eles põem a sua conta, se você não quiser pagar, por exemplo, no cartão que você deixou, você avisa e faz o pagamento em dinheiro ou em outro cartão de crédito, como preferir. Tá? Isso é interessante. Vamos voltar na informação de visto, que eu estou vendo várias perguntas aqui, então vou voltar nisso. Não importa se o cliente desce ou não naquele porto. Ele precisa do visto por onde o navio passa. Ah, eu vou fazer um roteiro de Alasca, tem um porto no Canadá, não é o último nem o primeiro, eu não vou tirar o visto canadense. O cliente não pode entrar no barco se ele não tiver todos os vistos. Isso é uma coisa muito, muito importante, tá? Então, ele tem que ter todos os vistos que o barco passe, independente dele escolher descer ou não. Tá? Gente, a gente está estourando aqui o nosso tempo. A gente recebeu algumas perguntas a mais aí que não deu tempo ainda de responder, mas a gente responde por e-mail para vocês, tá? Eu estou à disposição, a nossa equipe comercial, a Lisbeth, a Ximene, muitos de vocês né, já conhecem, podem pedir toda a ajuda, suporte. Nossa equipe aqui de atendimento também à disposição, então qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, contem conosco, a gente está à disposição e esse treinamento estará disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube e no nosso site. Muito obrigada e até a próxima.